O que não fazer na alfabetização segundo a BNCC? Será que você está conduzindo certo esse processo de alfabetizar sua criança? Nesse vídeo eu vou falar sobre o que não fazer e, é lógico, o que fazer, né? Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais. Já alfabetizei muitas crianças e já ajudei muitos professores a alfabetizarem também. Nesse vídeo, nós vamos ler o texto de alfabetização da BNCC, um trechinho, né, para não ficar cansativo, e entender por que não fazer isso, que eu vou te dizer, e o que fazer no lugar disso, né? Então, nós vamos trabalhar isso aqui. Antes de começar, eu quero convidar você a vir estudar comigo. Lá no nosso curso de alfabetização segundo a BNCC, a gente tem atividades lúdicas. Então, primeiro uma brincadeira, um jogo, depois atividades para fazer por escrito, para consolidar essa vivência em forma de aprendizagem para sua criança, para todas as habilidades de alfabetização da BNCC. Todas. Isso a gente vai fazer, né, lá no curso. Tem a apostila em PDF para você imprimir, com os códigos direitinho das habilidades. Tem os joguinhos, as atividades lúdicas para você dar antes da atividade e despertar essa vivência, despertar essa consciência na criança. Tá muito bacana. E durante o mês de novembro, nós temos um cupom de 40%. Não pensa que eu fico dando desconto assim durante o ano, não, tá? 40% é só você usar o cupom Alfabetize Já, que durante o mês de novembro você consegue esse desconto. Então, vamos ao nosso assunto. Pessoal, aquela silabação, o babebibobu, né? O ensinar assim, ensina a letra, depois ensina a família silábica. Por que não pode? Tá errado por quê? Quem falou que tem isso lá na BNCC? Eu já vou te mostrar. Primeiro, vamos entender o que é que uma criança precisa para se alfabetizar. Ela precisa conhecer o alfabeto. E conhecer o alfabeto é saber o traçado da letra, o nome da letra e o som da letra, né? Então, conhecer o alfabeto é muita coisa. Não é só saber recitar o alfabeto em ordem, não é só identificar algumas letras. É conhecer visualmente a letra, saber nomear essa letra e saber que ela representa um som, ok? Bom, então a criança precisa conhecer o alfabeto. A criança também precisa conhecer, ter consciência fonológica. Então, a criança precisa ter consciência fonológica. O que é isso? É ser capaz de separar os sons. É ser capaz de perceber que uma palavra, um texto, um dizer dela tem sons menores que formaram aquela palavra, tá certo? A gente trabalha com isso, brinca com isso desde muito pequenininho. O que a gente chama de consciência? É você tomar consciência disso. É começar a perceber. É ser capaz de pensar nisso, né? Então, consciência fonológica é não só saber falar, rimar de brincadeira e tal, mas ter a consciência do que você está fazendo. E, juntando essas duas coisas, é entender o sistema alfabético de escrita, onde esses sons dos quais eu tomei consciência serão representados por aquele alfabeto que eu conheço. Então, o sistema alfabético de escrita é isso. O sistema alfabético de escrita da língua portuguesa, ele não é um sistema onde nós temos sílabas formadas somente dessa forma. Ah, mas a maioria... Vamos com muita calma nisso aqui, né? Então, a gente não vai trabalhar a partir de sílabas simples, deixando as sílabas complexas lá para o final do ano, ou talvez até para o ano que vem. Nós devemos trabalhar as sílabas como elas são, as palavras como elas são, né? Quando a gente começa a trabalhar essas sílabas, a criança só pode ler sílabas simples, só tem babé bibobu, dadé de dodu, taté de totu.
Quando a gente faz isso, a gente empobrece muito esse trabalho e dá uma ideia errada desse sistema alfabético. Eu vou ler para vocês aqui o trechinho que diz sobre isso lá na parte da alfabetização, ó, o processo de alfabetização, lá dentro da BNCC. Está dizendo assim: por fim, temos a questão de como é muitas vezes erroneamente tratada a estrutura da sílaba do português do Brasil. Na alfabetização, normalmente, depois de apresentar vogais, as famílias silábicas são apresentadas sempre com sílaba simples, consoante vogal. Esse processo de apresentação dura cerca de 1 ano letivo, e as sílabas não consoante vogal, né, as que são só vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, 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 vogal, consoante, consoante, vogal, vogal, somente são apresentadas no final do ano. E isso é algo que acontece muito mesmo, né? Já aconteceu mais, na verdade, mas ainda acontece e que não deve acontecer. Tá, mas o que deve acontecer então? Vou continuar a leitura aqui para vocês. As sílabas deveriam ser apresentadas como o que são, isto é, grupos de fonemas pronunciados em uma só emissão de voz, organizados em torno de um núcleo vocálico obrigatório, mas com diversos arranjos consonantais e vocálicos em torno da vogal núcleo. O que quer dizer isso aqui? As sílabas são necessariamente uma vogal ou mais letras. Toda sílaba tem vogal e a gente pode fazer um arranjo de outras letras em volta delas, né? Então, por exemplo, abelha. A é só vogal, B é consoante vogal, Lhá é consoante, consoante vogal. Mas em todas existem vogais. Em todas existem vogais. Quando a gente está trabalhando as fases, né, da escrita, tem um momento em que a criança percebe isso. É aquele momento em que ela coloca vogais para representar as sílabas. A criança que está silábica, ela não faz isso? Jacaré, é. E aí, o que a gente vai desenvolver daí para frente? O arranjo que vem em volta dessas vogais. E não o contrário, né? E não fazer entender que sílaba é consoante e vogal, junta uma consoante com uma vogal para fazer uma sílaba, porque isso não é bem assim. E temos outra questão. Quando a gente trabalha a alfabetização em um contexto de letramento, e é o que a gente deve fazer, né? A gente tem que trabalhar as palavras como elas são. Não é dar o contexto de letramento, não é você dar um texto para sua criança onde está escrito Ivo viu a uva. É você dar um texto para sua criança que tenha um sentido, um texto que vai ser usado no cotidiano da criança, que tenha uma função social. É um convite, é um bilhete, é um cartão, é uma receita, pode ser uma fábula, né? Tem os textos literários também, pode ser um conto de fadas, mas num contexto de letramento, nós vamos trabalhar os textos úteis, os textos que têm circulação no mundo. E esses textos têm palavras com sílabas complexas o tempo todo. Então, em vez de construir a ideia de sílaba como consoante e vogal e o resto é sílaba diferente, não. Sílaba é o que é. Sílaba é uma vogal fazendo um som com um arranjo, né? A sílaba é uma única emissão de voz, onde nós temos uma vogal que emite um som e um arranjo de letras em torno dela, ou não, porque ela pode ser só uma vogal. Mas isso não seria extremamente complicado, Ludmila, para criança? Não. Comece pela oralidade, partindo as sílabas. Deixa a criança começar a sílaba pela vogal, como já é intuitivo para ela fazer, e depois a gente constrói em volta aquilo que tem que ser construído. É fácil, é possível, as crianças vão conseguir e você vai fazer do jeito certo. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido por que não trabalhar o babebibobu assim desse jeito. Um grande beijo e até a próxima!